Leitura de Salmos. Salmo 72. O Senhor reina, justiça e paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo 72, seguindo a série que se chama Leitura de Salmos de 2026. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos gravando uma série de salmos e vamos até o Salmo 150, que é o conjunto de todos os salmos que estão na Bíblia. Hoje, o Salmo 72, nós colocamos o título O Senhor reina, justiça e paz. Por que nós colocamos esse título? Porque o Salmo 72 mostra o reinado de Deus, o reinado que Deus tem como padrão divino. Existe um reinado. Você sabia que existe um reinado divino? Um reinado que Deus considera como o reinado que vem do padrão dos céus? E no padrão dos céus, o reinado vem com justiça e com paz. É por isso que nós colocamos esse título, O Senhor reina. Quando Deus reina, quando Deus estabelece o seu padrão na terra, há justiça e há paz. E o Salmo 72, ele é um salmo que mostra um rei pedindo a Deus para que dê ao rei e ao filho do rei os juízos e a justiça de Deus. Nós vamos ler isso em breve. Vamos entrar no Salmo 72 e ler os seus versículos. Existe uma pergunta que nós queremos fazer aqui antes de começar a leitura do Salmo 72. Você já sentiu o peso da injustiça no mundo? E se perguntou, quando os aflitos e os necessitados serão finalmente ouvidos e protegidos por um governo que realmente se importa com eles? Pois então, essa é a mesma expectativa que encontramos nas Escrituras. Hoje, nós vamos entender como o Senhor responde a esse anseio através do Salmo 72. Fazendo uma introdução ao Salmo 72, essa oração do Salmo 72 é uma oração pelo rei. Ela é a oração que é dedicada para pedir a Deus pelo rei, para que o rei receba a justiça e os juízos de Deus, de forma que o rei entenda o que é justiça e juízo no padrão divino. Então aqui o contexto, lendo aqui na tela, qual é o contexto do Salmo 72? É um salmo que começa com um pedido para que Deus conceda a sua justiça e os seus juízos, ou seja, a justiça dele, de Deus, e os juízos dele, de Deus, para quem? Para o rei e para o filho do rei. Qual é o caráter do reino? A ideia é que este reino não é apenas um governo humano, um governo do rei que está ali na terra, mas é o padrão divino para que ele exerça a autoridade na terra. E agora podemos entrar na primeira parte do Salmo 72, que fala sobre justiça e compaixão pelos pobres. Nós vamos ler os versículos 1 ao 4. E nesses versículos nós vamos ver qual é o papel do governante. O verdadeiro rei julga o povo com retidão e defende os filhos dos necessitados. Há uma preocupação com os pobres, com aqueles que são necessitados. E destaca-se a importância da ação social. O verso 4 aponta que o rei julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Vamos então para o Salmo 72
ler os versículos 1 ao 4 e ver essa justiça e compaixão pelos pobres. Salmo 72, verso 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então nós vemos, ele está fazendo uma oração, pedindo a Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Verso 2. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Se o rei receber de Deus os juízos de Deus e a justiça de Deus, então vai acontecer o que está no versículo 2. Se ele recebe de Deus, ele julgará o povo com justiça e os pobres com juízo. Então aqui é uma oração. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele pede não só que a justiça e o juízo sejam dados ao rei, mas também ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Verso 3. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Montes fala de um lugar alto. Então, aqueles que estão assentados nos lugares altos, os que são reis, os que são os governantes, quando eles recebem os juízos e a justiça de Deus, eles trarão o quê? Paz ao povo. E os outeiros, o que são outeiros? Outeiros são colinas. Então, são os montes que são um pouco menores. E os outeiros, justiça. Significa, as altas autoridades, os montes, trarão paz ao povo. E as colinas, os que estão ali em volta, vão trazer a justiça. Em resumo, o verso 3 está dizendo que o povo que está ali embaixo vai receber paz e vai receber justiça. Verso 4. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Então, nesses primeiros 4 versículos, nós vemos que o Salmo 72 é um pedido a Deus para que ele revele, para que ele mostre a justiça dele e os juízos dele para o rei e para o filho do rei, para que o rei possa julgar o povo com justiça e os pobres com juízo. Dessa forma, o povo alcançará a paz e alcançará a justiça. Dessa forma, quando o rei e o filho do rei receberem os juízos e a justiça de Deus, ele conseguirá julgar os aflitos do povo, salvar os filhos do necessitado e quebrantar o opressor. Agora vamos para a parte 2 do Salmo 72, que fala sobre prosperidade e domínio universal, que vai dos versos 5 ao 11. Se o rei recebeu os juízos de Deus e a justiça de Deus, então esse rei vai trazer um governo de prosperidade e domínio universal. Então, lendo aqui na tela, qual a duração desse reino? O reino é descrito como algo que dura enquanto existirem o sol e a lua, que é o verso 5. Significa, então, que esse reino é um reino perpétuo. Enquanto houver sol, enquanto houver lua, esse reino de Deus, que segue os juízos e a justiça de Deus, ele vai durar, ele vai existir. Agora, a questão da influência. Nesse trecho do verso 5 ao 11, vamos ler que ele fala que os reis de outras nações, Tarsis, Seba e Sabá, trazem presentes e se prostram diante dele, diante desse rei. Esse rei que é guiado pelos juízos e pela justiça de Deus,
ele tem outros reis que se dobram, que se prostram diante dele. E existe nesse reinado uma natureza suave. O verso 6 descreve esse governo como chuva sobre a erva ceifada. A chuva que desce, que cai sobre a erva ceifada, traz a ideia de refrigério, traz também a ideia de prosperidade, porque a chuva traz abundância, multiplicação. Vamos ler agora os versos 5 ao 11 e entender esse aspecto de prosperidade e domínio universal desse reino, desse reinado que segue os juízos e a justiça de Deus. O verso 5: Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Temer-te-ão significa que temerão esse rei. Temer significa ter reverência, ter extremo respeito, ter alta consideração. Então esse verso 5 está dizendo: os temer-te-ão, te honrarão, te reverenciarão, enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. O rei que segue os juízos e a justiça de Deus será extremamente honrado, respeitado, temerão a ele, enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Verso 6: Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, esse verso 6 diz: esse rei vai trazer chuva. Quando ele diz aqui, ele descerá como a chuva, não é que ele vai descer como se fosse chuva. Ele está dizendo que esse rei vai fazer com que venha a chuva sobre a erva ceifada. Da mesma forma como a chuva traz refrigério e traz abundância, ele vai trazer a chuva, o refrigério e a abundância, como os chuveiros quando umedecem a terra, que trazem bastante água para a terra, fazendo com que a terra possa estar pronta para a plantação, para o cultivo, para a multiplicação, para a abundância. Aquele que segue a justiça e os juízos de Deus, esse rei, será dessa forma, como a chuva sobre a erva ceifada, que traz refrigério, alívio para aqueles que são pobres, para aqueles que são necessitados, para aqueles que estão aflitos, como nós lemos na primeira parte desse salmo, e que traz prosperidade, refrigério e prosperidade. Verso 7: Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então, enquanto esse rei está no governo, florescerá o justo. O justo, aquele que faz aquilo que agrada a Deus, terá espaço para prosperar, para crescer. E a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Ou seja, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, a lua brilha no escuro. Então, mesmo nos momentos de crise, nos momentos difíceis, esse reino, ele terá abundância de paz. No meio das crises, dos desafios, ainda assim haverá abundância de paz. É isso que diz o verso 7. E abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Verso 8. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então ele vai ter um domínio amplo. Verso 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Esse rei, que governa pelos juízos de Deus e pela justiça de Deus, ele dominará sobre todos os reis. Ele é o rei que traz o padrão divino, o padrão dos céus.
Então os que moram no deserto se inclinarão diante dele e os seus inimigos serão vencidos, porque não há quem possa vencer a Deus. Se o rei é governado pelos juízos e pela justiça de Deus, então ele sempre vencerá. Os seus inimigos lamberão o pó. 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Dons aqui está no sentido de dádivas, no sentido de que vão trazer presentes para esse rei. E o verso 11: E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Aqui nós vemos que o rei que segue os juízos e a justiça de Deus terá domínio sobre todos os outros reis. O governo dele, que é o governo divino, que segue os juízos e a justiça de Deus, vence. Todos os outros reinos se prostrarão diante dele. Agora entramos na terceira parte desse salmo, que fala que esse rei é o libertador dos necessitados. Nós vamos ler os versos 12 até o 15. Existe uma razão do domínio. A razão do domínio. O rei domina não pela força bruta, mas porque socorre o necessitado que clama e o pobre que não tem quem o ajude. Isso está no verso 12. Esse rei que segue os juízos e a justiça de Deus, ele domina com o socorro ao necessitado. Ele domina com a ajuda ao pobre. E é porque ele socorre o necessitado e porque ele ajuda o pobre é que ele domina. O fundamento, a razão do governo dele está no socorro ao necessitado. O fundamento do poder, do domínio dele, é porque ele trata dos vulneráveis, é porque ele liberta os necessitados, é porque ele traz o socorro, ele traz o alívio para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Existe nesse rei a redenção. Ele resgata a alma dos pobres, dos aflitos, dos necessitados da opressão e da violência. O sangue dos aflitos é precioso aos seus olhos. Vamos ler os versos 12 ao 15, que trata desse aspecto do libertador dos necessitados, do rei que governa pelos juízos e pela justiça de Deus. Verso 12: Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. 13. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Então ele se compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. 14. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Esse rei que segue a justiça e os juízos de Deus liberta a alma dos que são pobres, dos aflitos, livra do engano e da violência, e na visão desse rei, o sangue desses que são vulneráveis é precioso. Ele valoriza a alma dos aflitos, dos pobres, dos necessitados. Verso 15: E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Então ele está dizendo, vão trazer o ouro de Sabá e dar a esse rei. Dar ouro a esse rei significa vão dar a ele honra, vão dar a ele glória, vão reconhecê-lo como um verdadeiro rei. E continuamente se fará por ele oração. Sempre se
fará a oração para que esse rei permaneça, para que esse rei continue sendo firme, para que esse rei continue reinando, continue sendo o rei. E todos os dias o bendirão. Todos os dias vão dar glória, vão bendizer a esse rei. Agora vamos para a parte 4 do Salmo 72, que fala sobre abundância e nome eterno. Nós vemos isso nos versos 16 e 17. Fala que haverá prosperidade da terra, haverá abundância de trigo até no cume dos montes. E nós vemos que existe um nome messiânico. O nome deste rei permanecerá eternamente, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. O nome messiânico fala que esse rei, ele é o Messias, que esse rei, ele tem o nome de Deus. Vamos ler os versos 16 e 17. Verso 16. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Verso 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Aqui nesses versículos 16 e 17, já podemos perceber que esse rei, na verdade, não existe. Não existe um rei que siga todos os juízos e toda a justiça de Deus. O único rei que segue todos os juízos e a justiça de Deus é Jesus. Então, esse Salmo 72 está falando, é uma oração de um rei pedindo para Deus trazer os juízos e a justiça de Deus para o filho do rei. Este salmo tem autoria dividida entre os teólogos. Alguns dizem que quem escreveu esse salmo foi Salomão, mas outros dizem que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, pedindo a Deus para derramar os juízos e a justiça de Deus sobre o seu filho, Salomão, para que o seu filho pudesse governar com justiça. Mas estudando a história de Salomão, percebemos que o reinado de Salomão não foi um reino de justiça e de juízo. O reinado de Salomão foi um reino onde ele viveu com muito esplendor e ele cobrou muitos impostos do povo, para que ele pudesse sustentar todo o luxo, tudo o que ele teve. Em Eclesiastes, no capítulo 2, você pode ver Salomão, no final da vida, dizendo que ele fez muitas plantações, que ele contratou muitos cantores, que ele plantou muitas árvores, que ele construiu muitos edifícios, palácios, açudes, e que ele fez tudo aquilo para si mesmo, para que ele pudesse encontrar alegria. Então, esse texto de Eclesiastes 2 mostra que Salomão não governou com justiça. Logo que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, quando foi assumir o reinado, ouviu uma reclamação do povo. O povo disse para Roboão: o seu pai cobrou muitos impostos de nós. Alivia os impostos. Roboão não quis aliviar os impostos. Por causa disso, houve uma divisão do reinado de Israel. 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão, que era
o mordomo de Salomão, e apenas as 2 tribos do sul ficaram com Roboão. Essa divisão aconteceu justamente porque Salomão foi um rei injusto. Foi um rei preocupado apenas consigo mesmo. Então esse Salmo 72, ele é um salmo messiânico. Salmo messiânico são salmos que falam a respeito de aspectos do Messias, falam a respeito do Salvador. Podemos dizer que ele é um salmo que foi escrito para o filho do rei, numa perspectiva de que Jesus foi descendente de Davi. Então Jesus, ele veio dessa linhagem. Então, quando nós lemos no começo desse salmo, dá ao rei, ao filho do rei, podemos dizer que o rei Davi estava orando e pedindo a Deus, dá ao rei, ao filho do rei seria Jesus. Dá a ele esse reinado, dá a ele os teus juízos e a tua justiça, e então ele governará dessa forma. Então, quando Davi faz essa oração, ele diz aqui no verso, vamos ler o verso 17 aqui novamente. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Todos os nomes dos reis que já houve na terra perecem, mas o nome de Jesus é um nome que permanece de geração em geração. Então, esse rei que traz abundância e que traz um nome eterno, um nome para sempre, é Jesus. Então, retornando aqui na tela, que nós lemos os versos 16 e 17. Ele traz abundância, haverá trigo e também até no cume dos montes, e ele tem o nome eterno. Então, o trigo até no cume dos montes fala sobre a prosperidade da terra. Em Jesus, no nome dele, existe abundância de trigo até no cume dos montes. E o nome messiânico, o nome dele, é o nome que permanece eternamente, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. É no nome de Jesus que todas as nações são abençoadas. Agora, a quinta parte é a conclusão e a doxologia. São os versos 18 ao 20. Aqui nessa última parte que nós vamos ler, existe o louvor ao Criador. O salmista diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. É um louvor a Deus. E ele termina dizendo que é o fim das orações de Davi. O verso 20 encerra esta sessão afirmando que findam as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos ler aqui os versos 18 ao 20. Mas antes de lermos os versículos 18 a 20, você sabe o que é doxologia? Doxologia é uma fórmula de louvor ou uma palavra de glória. Vem do grego doxa. Doxa significa glória e logos, que significa palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória, que é usada no cristianismo para glorificar a Deus, geralmente com caráter trinitário. Ou seja, nós damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. É o caráter trinitário. São também hinos ou orações curtas que exaltam a majestade divina, comuns no final de orações, salmos ou da oração na celebração da ceia, como quando dizemos glória ao Pai. A doxologia mais conhecida é quando dizemos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Então,
quando nós vamos ler os versos 18 a 20, existe aqui a conclusão do Salmo 72 e a doxologia. Nós vamos ver que nessa última parte existe o louvor ao Criador, quando ele diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Isso é a doxologia, palavras de glória. Vamos ler agora os versos 18 ao 20. Verso 18: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Só ele faz maravilhas. Verso 19: E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. O desejo aqui do salmista é que esse rei que segue os juízos e a justiça de Deus venha, que seja bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Jesus tem um nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aí o verso 20 diz: Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Uma curiosidade do Salmo 72 é que o Salmo 72 encerra o livro 2 dos Salmos. O livro de Salmos, ele é formado por 5 livros. São 5 partes. A primeira parte vai do Salmo de número 1 até o Salmo 41. No Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos o livro 2. Depois do Salmo 72, começa o livro 3. Se você observar na sua Bíblia física, você vai ver que logo depois do Salmo 72, vem um título escrito assim, livro 3, e aí começa o Salmo 73. Então, o Salmo 72, quando diz aqui, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, ele está apontando o final do livro 2. Depois, o livro 3 começa a partir do Salmo 73 adiante. Agora faço um convite a você que quer aceitar a esse rei que tem um nome eterno, que julga com justiça, que se preocupa com o pobre, com o aflito, que faz justiça aos necessitados, que tem um nome eterno e que traz prosperidade, que traz abundância, que traz a chuva abundante que vem dos céus para trazer a paz sobre todos aqueles que vão até ele. O nome dele é Jesus. E aqui na tela você vê a oração de confissão. Confissão de que você quer recebê-lo, de que você quer ter relacionamento com esse Rei eterno, para que você tenha ligação com ele. Pode ser que aqui na terra não exista nenhum reino, como diz o Salmo 72. Mas esse reino existe para aqueles que estão com ele. Aqueles que se conectam com Jesus recebem o alívio dos seus sofrimentos. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse em Mateus 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele, quando você vai até ele e recebe ele, ele reina sobre a vida dos que confiam nele, dos que são os seus servos, dos que o recebem como Senhor, como seu Rei, como seu Salvador. E você pode fazer isso agora, fazendo essa confissão, fazendo essa oração de confissão, crendo que ele é o Rei eterno,
o Rei cujo nome é sobre todo nome que é bendito. Você pode aceitá-lo agora. Então ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é esse Rei e faça essa oração agora comigo. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma comunidade de fé, uma igreja que prega que somente Jesus é o verdadeiro e único Salvador. Participe das reuniões para estudar mais a Bíblia, para conhecer mais a Jesus. Siga Ele em verdade e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera com Deus, onde você pode falar a Ele todas as suas necessidades, angústias, fraquezas, porque como nós vimos hoje no Salmo 72, Ele é o Rei que se compadece, que atende o pobre, o necessitado e faz justiça a todos aqueles que precisam.